O filme começa com uma garota, Ova, olhando para o espelho enquanto veste seu vestido de casamento. Ela de repente pausa a maquiagem ao ouvir uma notícia sendo transmitida ao fundo. A pena de morte está finalmente sendo retirada da Constituição turca. A notícia também menciona que a última execução ocorreu em 1984. Ao ouvir isso, Ova sai da mesa de maquiagem e se aproxima da caixa de cigarros metálica. A cena então retorna ao ano de 1983, quando Ova ainda era uma criança. Ela recebe aplausos da professora por um bom trabalho. Após a aula, Ova corre para encontrar seu pai, Memo, que é uma pessoa com autismo. Como Memo se comporta como uma criança, os colegas de Ova costumam zombar dele, mas param quando a professora os repreende. No caminho de volta para casa, Ova nota uma mochila vermelha Hyde em uma loja. Ela pede ao pai para comprá-la, mas ao verificar o dinheiro, Memo percebe que não tem o suficiente. Mesmo assim, ele promete à filha que comprará a mochila em breve. Mais tarde, enquanto Memo está procurando por carne, Ova pergunta à avó, Nenê, por que seu pai é diferente dos outros. Nenê responde que Memo tem a mente de uma criança, e que Ova deve se preocupar com aqueles que tentam zombar dele. Na manhã seguinte, Nenê e Memo preparam um saco de maçãs caramelizadas para vender durante uma parada que ocorrerá ao longo do dia. Nenê fala sobre a mochila vermelha com Memo e o lembra de que o objetivo principal é vender o máximo de maçãs possível para comprar a mochila para Ova. Momentos depois, Ova e Memo chegam ao mercado onde acontecerá a parada. Enquanto isso, soldados se preparam para a apresentação, e um grupo começa a marchar para o local. Logo, um dos soldados tenta ajustar sua calça e ao ver o grupo seguir em frente, corre para outro lado para desertar. A parada começa e Ova participa dela. Memo começa a vender as maçãs caramelizadas e consegue dinheiro suficiente para comprar a mochila. Depois da parada, Memo e Ova correm para o mercado, mas com azar, a mochila já havia sido vendida para a filha de um dos soldados, Seija. Como era o último item do tipo, Memo pede ao soldado Aiden que a devolva para sua filha. Quando tenta pegar a mochila de Seija, Memo é empurrado. Na cena seguinte, Aiden está fazendo um piquenique com a família e amigos perto de um lago, enquanto Memo procura seus cachorros. Seija, com a mochila nas mãos, encontra Memo e o convida para segui-la até as pedras na beira do lago. Seija sobe em uma pedra grande, e Memo, percebendo o perigo, tenta impedi-la. Infelizmente, Seija escorrega, bate a cabeça e cai no lago. Ao ver isso, Memo pula na água para salvá-la. No piquenique, a mãe de Seija percebe que ela sumiu e pergunta aos outros filhos, que dizem tê-la visto com Memo. Aiden ouve e decide procurá-la. Enquanto isso, Memo consegue tirar Seija da água, mas ela já está morta. Logo, Aiden e outros chegam e levam Memo sob custódia, acreditando que ele a matou. Memo é levado à delegacia e espancado até confessar o crime. Aiden também o confronta sozinho e o agride. Enquanto isso, Nenê e Ova chegam à delegacia, onde são informadas de que Memo foi preso por matar uma menina. Nenê tenta convencer os policiais de que Memo não poderia ter cometido o crime, mas ninguém lhe dá atenção. Sem opções, ela e Ova esperam do lado de fora a noite toda, esperando que Memo seja solto. Na manhã seguinte, Ova tenta entrar na delegacia para ver o pai, mas é impedida pelos guardas. Memo é colocado em um carro da polícia e levado do local. No caminho, ele vê Ova e diz que um monstro de um olho viu tudo o que aconteceu no lago. Ao ouvir isso, Ova diz a Nenê que o monstro de um olho provavelmente é um forte abandonado perto do rio, e que acredita que Memo está tentando passar uma mensagem. Sem perder tempo, Ova corre para o forte. Enquanto isso, Memo chega à prisão, e o policial Farouk, que o trouxe, orienta o carcereiro Neio a tratá-lo com severidade. Na cena seguinte, Ova chega ao forte e encontra um soldado abandonado, Asker, preparando o local para se esconder. Ela se aproxima de Asker e pergunta se ele viu o acidente que aconteceu com seu pai no rio. Asker responde que viu tudo e também afirma que o pai dela é inocente, pois apenas tentava salvar a garota. Ova fica feliz ao ouvir isso e pergunta se Asker pode ir até Nenê para contar o que viu. Depois que Asker concorda, Ova sai dali. Enquanto isso, Memo é levado para uma cela, onde enfrenta os outros prisioneiros. Oskuruslu, um dos detentos, pergunta ao carcereiro qual foi o crime de Memo. Mesmo relutante, o guarda acaba revelando o que Memo teria feito. Mais tarde, enquanto Memo arruma seu canto na cela, Oskuruslu conversa com os demais prisioneiros sobre ele. Indignados, eles espancam o homem inocente. Enquanto isso, Ova leva Nenê até o forte, mas fica desapontada ao não encontrar Asker no esconderijo. Ao ver o estado crítico de Memo, o carcereiro Neio sugere transferi-lo para outra prisão, mas Aiden recusa. Ele afirma que quer ver Memo preso por seus crimes, e ainda ordena que os prisioneiros não toquem nele. Na cela, Oskuruslu é o líder que todos seguem. Por outro lado, Oskuruslu admira Yusuf, que passa o tempo observando uma estranha espada na parede. Afish é outro prisioneiro, conhecido por dar conselhos de vida. Selim é aquele que parece alheio a tudo o que acontece ao redor. 10 dias se passam, e Ova ainda pode ser vista esperando pelo retorno do soldado para que conte a verdade a todos. Sua professora Minnie a encontra e pergunta por que ela não está indo à escola. Ao saber sobre a situação do pai de Ova, Minnie promete levá-la para vê-lo, desde que ela volte a frequentar as aulas regularmente. No tribunal, Memo é declarado culpado e condenado à pena de morte.
Todos ficam devastados com a decisão, inclusive os demais prisioneiros. Mais tarde, quando Minnie leva Ova e Nenê até a prisão para ver Memo, os guardas proíbem a visita, seguindo ordens de Aiden. Desesperada, Nenê explica a Minnie a situação, e ao descobrir que Memo tem uma filha e uma mãe, Minnie se compromete a ajudá-los. No entanto, ficam surpresas ao perceber que Ova desapareceu. Em outro local, Ova foi até o muro da prisão e começa a chamar pelo pai. Memo ouve a voz da filha e corre até o pátio. Quando Ova diz que o monstro de um olho viu tudo, ele comemora e fica muito feliz. No entanto, os guardas aparecem e levam ambos de volta para dentro. Enquanto isso, os companheiros de cela testemunham o comportamento puro de Memo e o amor que ele tem por sua filha. Isso os faz perceber que ele é inocente. Eles decidem ajudá-lo a se reunir com a filha antes da execução. A partir de então, os prisioneiros começam a cuidar bem de Memo e o aceitam como parte do grupo. Mais tarde, à noite, Oscuruslu é quase atacado por outro preso com uma espada, mas Memo salva. Esse ato de coragem surpreende Oscuruslu, que decide retribuir o favor ajudando Ova a entrar na prisão para ver o pai. No dia seguinte, Oscuruslu entra em contato com um aliado do lado de fora e pede que ele traga uma garota pequena para dentro da prisão. Pouco depois, o contato chega com a esposa de Oscuruslu e com Ova. Ela é posicionada perto de uma porta. Oscuruslu deixa claro para a esposa que Ova não é filha dele. Em seguida, Ova é puxada para dentro da prisão por uma abertura secreta e colocada em um carrinho, sendo levada até o quarto dos prisioneiros. Quando chega, ela sai do carrinho lentamente e beija seu pai. Memo se assusta, incrédulo de ver sua filha ali na sua frente. Logo ele a abraça, e Ova conta sobre o soldado que conheceu no forte. Enquanto isso, Nenê procura por Ova pela casa. Ao não encontrá-la, sofre um ataque cardíaco e morre. Pouco depois, Oscuruslu entra no quarto e descobre o testemunho que pode provar a inocência de Memo. Ele elogia Ova por sua inteligência e diz que sua missão ali terminou, e que ela deve voltar para casa. No entanto, Ova e Memo não querem se separar. Vendo a situação, Oscuruslu diz a Ova que Memo está doente e precisa descansar, assegurando-a de que ele voltará para casa assim que melhorar. Em seguida, Ova pergunta a todos sobre a doença do pai, e um a um, os prisioneiros contam sobre seus próprios crimes, representando-os como doenças. Ova se aproxima de Yusuf e ao vê-lo observando um espelho na parede, deduz que o espelho se parece com uma árvore. Yusuf se emociona ao ouvir isso, já que Ova é a primeira pessoa a compreender suas visões. Na verdade, Yusuf matou a própria filha e a enterrou debaixo de uma grande árvore. Enquanto o grupo conversa com Ova, Neil aparece após receber a informação de que uma garotinha invadiu o local. Todos tentam escondê-la, mas Memo, inocente, acaba revelando que ela está escondida debaixo da cama. Furioso, Neil grita com os prisioneiros por quebrarem as regras da prisão e avisa que serão punidos. Ao tentar sair, é impedido por Oscuruslu, que pede sua ajuda para provar a inocência de Memo. Ele conta a Neil sobre Asker e o pede que vá procurá-lo, pois ele é a única chance de salvar Memo. Oscuruslu também diz que Neil não pode confiar em mais ninguém, pois acredita que ele sempre escolhe a verdade. Na cena seguinte, Neil pergunta a Ova sobre Asker e a leva ao forte. Lá, ela encontra Minnie, que lhe conta sobre a morte de Nenê. Ao ouvir isso, Ova chora e abraça Minnie. Enquanto isso, Neil investiga a região e conversa com moradores locais. Após alguma busca, ele encontra uma arma escondida entre as rochas e deduz que Ova estava dizendo a verdade. Depois, Neil pede ajuda a um dos oficiais do exército, Farouk, mas este se recusa, dizendo que o caso envolve o general Aiden e que teme perder o emprego. Mesmo assim, Neil continua tentando encontrar o soldado Asker para provar a inocência de Memo. Na sequência, os prisioneiros recebem visitas de seus familiares. Eles reconhecem que Memo os fez valorizar mais suas famílias. Ao mesmo tempo, Minnie conversa com Neil e descobre que a prisão recebeu ordens para se preparar para a execução de Memo. Ova também conversa com Memo em sua cela. Ele começa a chorar ao saber da morte de Nenê. Logo depois, Asker finalmente é encontrado e levado à prisão. Ele conta todo o ocorrido a Farouk, que imediatamente corre para contar tudo a Neil. Infelizmente, um dos guardas avisa Aiden sobre o testemunho. Aiden então ordena que tragam Asker até ele. Quando Asker começa a relatar o acidente, Aiden o executa imediatamente. Quando Neil e os outros chegam, Aiden afirma que Asker tentou fugir, por isso foi morto. No dia seguinte, Ova é levada à prisão para ver Memo, sem saber que é sua última chance de estar com o pai. Memo também tenta manter a calma, mas depois de algum tempo se despede, dizendo que não quer morrer e deixar a filha sozinha. Por fim, Memo é separado de Ova e levado de volta à cela. Mais tarde, à noite, chega a hora da execução. Memo se despede dos companheiros e é conduzido para ser executado. Neil e os outros guardas estão devastados, mas nada podem fazer além de observar. No dia seguinte, Farouk e Neil visitam Ova e entregam a ela a caixinha de cigarros metálica. Neil começa a contar a Ova sobre o plano que ele e os outros prisioneiros elaboraram dias antes para salvar Memo. A cena volta ao momento em que Yusuf contou que viu sua filha em um sonho e queria se sacrificar para salvar Memo. Oscuruslu então informa Neil sobre a proposta, e juntos elaboram um plano para trocar Memo por Yusuf. Yusuf se despede dos companheiros e deixa a caixinha de cigarros antes de ser levado à execução.
Na última cena, Ova se reúne com Memo e fica extremamente feliz em vê-lo de volta. Neil e Farouk ajudam os dois a fugir do país, viajando de barco. O filme termina com uma Ova mais velha olhando para a caixinha de cigarros metálica e reconhecendo o imenso sacrifício que Yusuf fez por ela e por seu pai. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Inscreva-se para mais conteúdos como este e clique no botão de gostei para nos apoiar. Deixe um comentário se quiser que a gente recapitule seu filme favorito. Até a próxima, e obrigado por assistir.